Credibilidade no ar. Muito boa tarde, 1h45, 1h45, começando a partir de agora o nosso programa Líder de Audiência, Cultura e Entrevista, nesta sexta-feira, debatendo o Central, não é? E a gente decidiu fazer um foco diferente, porque Sivaldo já passou por todos os programas e por todas as emissoras. Então a gente decidiu aqui fazer um debate com ex-presidentes do Central, para que a gente possa debater o passado, o futuro e o presente do Central, as dificuldades e esse sofrimento que me parece inerente ao centralino. Presidente João Tavares, ou melhor, ex-presidente João Tavares, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Hélio, boa tarde ao Paulo Júnior, nosso controlista, Dr. Milton Figueiredo, aos desportistas de Caruaru e especialmente à torcida do Central. É com muito prazer que estamos aqui para que a gente possa opinar, para que a gente possa debater todo e qualquer assunto que envolva o nosso Central. Ô João, esse sofrimento é inerente quando você coloca o seu filho para ser centralino, você já sabe que ele vai sofrer, Veja bem, é difícil, né? Você sabe que eu tenho duas filhas, minhas duas filhas gostam do Central. Eu proibia, se fosse filha minha, eu não deixava não. A mais nova era a mascote, a Juliana, entendeu? A Bruna gosta, participava de jogos, viajava comigo. Eu recordo que no último jogo, lá de 2010, em Garanhuns, quando a gente foi fazer um jogo que dependia de ganhar e ter um empate num outro jogo envolvendo a Cabense e o Veracruz, e eu não queria levar minhas filhas para um jogo desse fora de casa, né? De repente a gente ganhava e o outro time lá também não fazia a parte dele. E você volta desclassificado e não é bom a criança, né? Desenvolver dentro de um ambiente desse. É bom a criança acostumar com vitórias. Mas quando eu cheguei em casa para viajar, as meninas já estavam dentro do carro e não saía de jeito nenhum. Não teve jeito. Aí eu não tive o que fazer e peguei mais alguns amigos da diretoria, elas foram comigo e ainda por cima são pé quentes, que deu certo, nós ganhamos lá e deu a combinação do resultado e naquele ano ali nós entrávamos no G4, assistimos todos juntos, o Milton também estava lá com a esposa dele, né, a gente com toda uma diretoria lá e realmente lembranças boas, né? E voltando a falar, é interessante que as crianças hoje existe uma tendência normal. Qual é a criança que não quer torcer no time vencedor? Entendeu? Mas a gente tem que torcer naquilo que é da gente. A gente tem que torcer, certo? Eu costumo ter um amigo meu que diz, eu torço no São Paulo. Eu digo, mas se o São Paulo souber disso, se o São Paulo souber que você dorme, entendeu? Então por aí a gente tira. Eu acho que a gente tem que torcer no que é da terra, né? No que é das coisas de Caruaru. Dr. Milton Figueiredo, boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa. Boa tarde, Hélio, boa tarde, ouvintes da Cultura. Nós estamos aqui a convite dessa emissora para falar das coisas do Central, principalmente do momento passado, do momento futuro, como você falou, e do momento presente, que é importante, que toda Caruaru está tomando conhecimento das dificuldades que o Central ora atravessa. Você com esses cabelos brancos já se acostumou a sofrer, né? Ou não? Eu tenho sofrido desde 1970, quando me associei ao Central. Então já tem um longo tempo de sofrimento. Mas sou um caruaruense adotado, né? Um caruaruense mais caruaruense do que muitos, nascidos em Caruaru, e já estou acostumado ao sofrimento do Central, mas eu espero um dia, antes de morrer, ver o Central campeão pernambucano e dar alegria a essa imensa torcida que ele tem. João Tavares, como é que você avalia esse atual momento do Central? Preocupante, velho. Preocupante porque você sabe que o Central, ele unido, né, ele já é muito difícil. Para entrar no Central, eu precisei disputar uma eleição, né, e eu particularmente achava desnecessária, mas a gente... E foi uma eleição histórica, né? Exatamente, né, eu acho que não tinha necessidade daquilo, mas disputamos, né, ganhamos, né? E eu fui uma pessoa que eu tive oposição. Se eu disputei a eleição, então é lógico que eu tive oposição, mas eu consegui transformar a oposição em situação e terminei meu mandato, né, com todo mundo junto, inclusive evitando uma futura eleição, que foi assim que aconteceu. A situação do Central é difícil, porque hoje a gente vê o Central envolvido em muitas coisas, né, pequenas, né, que tiram o foco do futebol, onde a gente passa um momento muito difícil, né? Falando dentro das quatro linhas, nós temos agora 2 jogos para finalizar o segundo turno e ir para o octagonal, não pode mais contratar, né? E um elenco resumido,
E com todos esses extracampos que toda a cidade está acompanhando, os desportistas estão acompanhando, e eu não poderia ser sincero aqui e dizer que realmente preocupa muito a situação do Central. Milton, como é que o senhor avalia esse atual momento do Central? É um momento de muita dificuldade. O Central ele está atravessando uma fase complicada, uma fase que é necessário o apoio integral nesse momento de toda a comunidade caruaruense, principalmente os alvinegros, para a gente ver se conseguiríamos tirar o clube dessa situação. Nós sabemos que está complicado, a parte não só de futebol, mas também financeira do clube está deixando muito a desejar, e nós precisamos do apoio integral da sociedade caruaruense, dos ex-presidentes, como está aqui o João Tavares, sou eu e outros que deveriam estar aqui também, como Ronaldo Moreira, o senhor Luiz Lacerda, e uma série de presidentes, de pessoas que amam esse clube, amam essa terra e amam o Central Esporte Clube. Então nós precisamos urgentemente fazer alguma coisa para salvar essa situação do Central. Nós não podemos deixar que o Central, da forma como ele está na tabela, nessa fase crítica dos jogos, ele venha a ser rebaixado. Inclusive eu tive a oportunidade de dizer ao presidente Sivaldo, que, aliás, não foi nem ao Sivaldo que ele estava viajando, foi ao Rubem, que estava interinamente, que não faça qualquer coisa, agora não deixe o Central ser rebaixado, porque se for rebaixado será um caos, inclusive na vida pessoal do sujeito. É um problema sério. Como é que vocês avaliam a presidência de Sivaldo? Veja bem, o Sivaldo, eu acho que ele administrar o Central em todo momento ele é muito difícil, entendeu? Mas se você for comparar a situação que eu peguei e que ele pegou, ele tinha tudo para dar sequência a um trabalho, entendeu? Teve tempo, pegou o clube enxuto, patrimônio totalmente em dia, entendeu? Estádio bem cuidado, credibilidade na cidade, na federação, jogadores, comissão técnica, fornecedores. Então realmente ele tinha tudo para manter ou até fazer melhor. Eu torcia para que ele fizesse melhor. Você deixou a casa arrumada? Arrumada, e todo mundo sabe disso. Infelizmente, eu acho que aí era onde eu era contra, e cheguei a falar isso com ele várias vezes. Eu acho que infelizmente entrou o lado político, entendeu? Eu acho que ele quis puxar, né, o Central totalmente para ele. Foi quando ele entrou em desentendimentos com praticamente todos os diretores, né, pensando que ele só poderia tomar conta do Central e aí ficar como herói, e aí fazer como ele mesmo disse uma vez aqui nessa mesma rádio: se um dia eu for campeão pernambucano, eu disputo a prefeitura de Caruaru. E a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que o Central é difícil e as dificuldades são enormes. Então no momento que ele ficou só, certo? Ali começou o desando, ali começou a desagregar. Paralelo a isso, ele também levou muito azar, certo? Porque ele mesmo confirma, ele entende muito pouco de futebol. Entendeu? Isso aí ele mesmo diz em todo canto. Então, nas pessoas que ele confiou o futebol do Central, principalmente no primeiro ano, certo? No Amarildo, ele infelizmente atrapalhou muito o trabalho dele. E essa crise financeira que ele está passando agora é reflexo, é fruto, certo, do primeiro ano de mandato. Ou seja, ele é vítima dele mesmo. Esse débito que hoje o Central acumula aí nos fornecedores, funcionários, jogadores, com certeza já veio do ano passado, e ele não consegue ajustar as contas por motivo que a receita não é paralelo com o que sai, entendeu? Então o resultado, a administração do primeiro ano foi uma administração assim muito desagregadora, e agora ele está, né, pagando as consequências das mesmas. Ele pode alegar que herdou dívidas e herdou uma situação complicada, João? Não, veja bem, o que pode acontecer é ter surgido, certo, alguns pouquíssimos débitos trabalhistas, certo? Vou falar em números, débitos assim em torno de 30 ou 40 mil reais, que isso não significa nada para um time de futebol, porque assim que eu assumi, só em 2 dava 90 mil, que era 65 mil no eletricista, mais 25 no ex-diretor que botou na justiça, fora 6 meses de funcionários atrasados, fora a Copa Pernambuco, água, luz, telefone cortado, e por aí vai, vamos falar em coisa boa, certo? Então, pode ter surgido, e surgiu alguns resultados, certo? Mas eu ainda tive o cuidado e a preocupação de, no primeiro ano da gestão dele, certo, ainda deixar para
ele, ainda consegui uma verba através de um patrocínio de 120 mil reais. Então, se ficou alguma coisa da minha gestão em torno de 30 ou 40 mil, eu retribuí no mínimo o triplo do que ficou. Que presidente nenhum vai sair do clube sem depois não surgir alguns problemas trabalhistas. Mesmo porque durante a sua gestão ele não foi julgado. Então, como é que você pode resolver? Ô Milton, como é que o senhor avalia a atuação do presidente Sivaldo Oliveira? O senhor que acabou rompendo, né, com o próprio Sivaldo e se afastando da diretoria. Não vamos dizer rompendo, porque nós que somos centralinos, nós não rompemos com o central. Houve alguns problemas, e inclusive eu não vou nem citar quais os problemas. Não, mas quais foram os problemas? Não, foi vinculado àquela questão das lojas do Ceará, né, de Juazeiro, que surgiram comentários que o Sivaldo tinha declarado na própria rádio dele, inclusive eu questionei sobre isso e ele disse que não houve, mas o pessoal dele não houve a retratação como ele disse que seria feito. E foram as lojas que nós pegamos esse processo, o processo de 1996, que estourou esse problema em 98, que o processo correu à revelia, e quando nós viemos descobrir esse problema desse processo, já foi na gestão de João, quando houve um bloqueio das verbas de pagamento salarial, nós fomos até o Juazeiro do Norte e lá descobrimos o que era o processo. Depois de um certo tempo, fomos a Brasília, tivemos um deslocamento a Brasília, muita coisa para resolver esse problema todo, né? E surgiu a notícia na rádio, na emissora de Sivaldo, que ele teria contratado 2 advogados em Recife para trabalhar o problema das lojinhas, porque, segundo a própria veiculação da emissora dele, os advogados em Caruaru não estavam conduzindo, vamos dizer, com devido esmero que precisava fazer. Eu me senti bastante machucado com isso, magoado, e disse que a partir daquele momento eu me afastaria do Central. Mas eu sou um centralino, eu não consigo ver nada no Central maltratando o clube que eu não consiga chegar junto. Não tem jeito, isso aí é de mim, é de João, é de qualquer um. Não acredito que quem é centralino vai sempre dessa forma. E alguns problemas que têm acontecido ultimamente no Central, ele me procurou e eu estou procurando resolver. Ainda ontem nós tivemos um probleminha a ser resolvido, e foi resolvido. O capitão fez um acordo com o clube no valor de 28 mil reais para ser o pagamento. Não houve o pagamento das parcelas normais. O advogado que entrou com o capitão, que por sinal é amigo da gente, está procurando resolver, ele procurou e já resolveu o meu problema, pediu a dobra do valor. Então o valor do capitão, que seria no caso 28 mil, passou a 56 mil, com a atualização nos 60 mil. Então o que é que nós fizemos? Falamos com o capitão, combinamos com o capitão, o Central pagou ontem ao capitão os 3 meses que estavam em atraso, e hoje já foi dada entrada numa petição para liberar o processo e liberar as lojinhas que tinham sido bloqueadas por conta desse débito. Então, por que nós fizemos isso? Primeiro, porque somos centralinos, gostamos disso. Segundo, com o comprometimento, como foi feito com o presidente, de não haver mais atraso nas contas do capitão, senão o problema retorna, e também os valores das lojinhas para a gente quitar o salário da parte administrativa, que está com um certo tempo também de atraso. Qual o maior problema da gestão Sivaldo, na sua opinião? O maior problema que eu acho é o que João acabou de citar. O excesso de confiança que Sivaldo teve nas pessoas que estavam dirigindo o clube, principalmente no tocante ao futebol. Na primeira administração, com o Amarildo, com o Alemão era o treinador, e veio o Amarildo e tal, e não deu certo. Não deu certo, o Central foi um desastre. E nessa segunda gestão, com o Adriano, que eu tomei conhecimento que era um empresário de jogadores, e também, se ele é um empresário de jogadores, você vai botar aquilo que ele quer. E os jogadores, muitos jogadores, não todos, porque nós temos jogadores de qualidade, sabemos que tem qualidade, agora o elenco foi fraco em relação àquilo que Sivaldo esperava. Sivaldo confiou e foi realmente, eu posso até dizer, palavra rasteira, traído pelo pessoal do futebol, que não corresponderam com ele. Nós ouvimos
uma entrevista do Adriano, quando ele disse, foi perguntado a ele, você ainda volta a Caruaru para alguma coisa no Central, se for convidado? Ele disse, eu quero distância do Central e nunca mais na minha vida eu porei os pés em Caruaru. Então, uma pessoa que estava trabalhando aqui dentro do Central do Caruaru e dá uma resposta dessa na imprensa, qual o compromisso que ele poderia ter com Caruaru, com a cidade como Caruaru? Nenhum. Então isso nos deixa bastante magoado, como torcedores do Central, como pessoas que demos tudo da gente dentro do Central. Eu estou envolvido com o Central desde 99, diretamente ligado, desde a época do Dr. Ademar Cândido, que era presidente. Eu estou envolvido com o Central desde aquela época e passamos dificuldades enormes, talvez até maior do que Sivaldo tem atravessado, porque naquela época nós não tínhamos recurso nenhum, e hoje, tanto Sivaldo como João, são pessoas da mídia, são pessoas... João comerciante, Sivaldo um camarada que está na mídia o tempo todo com a sua emissora de rádio, tem mais facilidade de conseguir patrocínio. E naquela época que nós administramos o Central e outras gestões passadas, não tínhamos a facilidade que os meninos tiveram nesses 3 últimos anos, vamos dizer. De João, de 2010 até 2011, e Sivaldo, de 2012, e a gestão que termina agora em setembro de 2013. Mas, eu só quero dizer o seguinte, eu vejo, apesar das dificuldades, eu vejo ele imbuído numa força de vontade, querendo resolver os problemas do clube, querendo tentar solucionar essa situação que está aí presente, e nós acreditamos que ele vai conseguir. De uma forma ou de outra, ele deverá angariar esse recurso, deverá encontrar os meios próprios para solucionar essa questão. Ô João, o Sivaldo foi seu diretor, né, na sua gestão? Diretor de marca. Sei. E você apoiou o presidente Sivaldo ou não? Não, a princípio não, inclusive ele disse até numa rádio com a irmã, certo? Que não gostaria que ele fosse candidato, primeiro porque ele era dono de rádio e certamente iria ter algum tipo de problema com as concorrentes, né? É óbvio que o presidente sabe primeiro quem contrata, quem dispensa, e existe aquela briga com a audiência, né? Depois eu não queria também colocar política no Central, entendeu? O Sivaldo já vinha de 2 indo para a terceira e estava apostando tudo nessa última e com certeza ia usar o Central para que pudesse reeleger, entendeu? Foi reeleito, não prezou do Central, porque eu acredito que o Central não ajudou ele por conta do desempenho do time dentro de, né? Mas chegou um momento que a gente precisava ter uma definição. Eu procurei, sabe, aqui em Caruaru, eu procurei um presidente, primeiro eu procurei da minha diretoria, certo? Que eu sou um cara eu trabalho muito de equipe. Procurei o João Doval não quis, porque alegou que estava, nessa época ele viajava muito para Maceió, estava construindo em Maceió, o Chico estava passando por um processo aí de construção, estava abrindo mais loja, estava muito ocupado, entendeu? O Milton no momento não interessava, o César, enfim, o Kiko, foi procurado muita gente dentro da própria diretoria. Depois eu comecei a sair, porque para você encontrar uma pessoa boa, não é obrigado ele estar naquela diretoria não, entendeu? Ele pode estar fora. Às vezes a pessoa quer participar do Central e não participa porque não tem um convite, né? Não tem uma amizade, não tem um canal, uma pessoa que o leve lá. Então eu procurei na sociedade, entendeu? Procurei Luciano, fui no Clube Intermunicipal. O que você imaginar, eu andei em Caruaru, porque eu queria colocar no Central. E não queria Sivaldo? Não, ele sabe disso. Eu sempre disse a ele, eu nunca quis, gente, entendeu? Mas chegou um ponto, certo? Que a vontade dele de querer acabou me conquistando. Eu digo, rapaz, se ninguém que a gente procura não quer, só o fato dele querer já é uma grande vantagem. E foi quando eu chamei ele para conversar, perguntei a disponibilidade de tempo dele. Ele disse que tinha, porque tinha um programa na rádio, depois fazia seu movimento de banco, tinha a tarde livre. Eu digo, aí já é já é um bom começo, você ter tempo, né? Até na hora de sair, se eu tivesse 20% do seu tempo, eu ia para a reeleição, não deixava você entrar agora. Aí foi quando o restante da diretoria, todo mundo se uniu, e vamos apoiar ele, apoiamos. Aí o que é que eu fiz? Eu procurei, certo? Evitar que ele passasse o que eu passei. Ou seja, primeiro eu antecipei as eleições. As eleições para o dia 29 de setembro. Até o começo do campeonato ele tem 115 dias para montar o time. Ou melhor, ele teve mais porque no dia 30 de agosto, certo? Era o último dia para se inscrever uma chapa. No momento que não inscreveu, ele era o presidente. Era só uma questão de chegar ao dia 29 e entregar ele, entendeu? Então, evitei uma disputa de eleição. Peguei uma oposição, que queira ou não queira, o futebol tem uma certa oposição, certo? Montamos, entregamos o Conselho do Central à oposição, certo?
Então evitou que ele disputasse a eleição por todo o tempo do mundo possível, certo? E aí ficou só a cargo dele agora dar sequência, né, à administração do Central. E infelizmente não funcionou. Vocês são corresponsáveis por esse momento do Central? Eu digo que não. Corresponsáveis, não. Porque no momento em que se assume o Central, se assume sabendo de toda a responsabilidade de tudo que tem dentro do clube. Essa questão, eu quando assumi o Central, foi numa fase dificílima. Eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia os problemas que o Central estava atravessando. E eu simplesmente fui por uma questão pessoal e uma questão de querer mostrar que o clube se administrava, mesmo com dificuldade se administrava, e que não podia deixar de existir. O Central jamais poderá deixar de existir. As pessoas passarão, o Central não. Vai permanecer 94 anos. Sempre houve dívida no Central. Sempre. Nós temos aqui, hoje nós temos uma dívida com a Previdência Social, que está aí havendo um problema de penhora, de pedido de penhora de valores das lojinhas, bloqueio de valores das lojas, dos aluguéis, na casa de 700 mil reais. 700 mil reais. Mas esse problema da Previdência, já existe uma nova diretriz para ele, que poderá ser sanado não só para o Central, mas para todos os clubes do Brasil. Alguns débitos trabalhistas, que são poucos, já estão praticamente solucionados. Na época de João, teve um rapaz, um vigia que tinha lá, chamado o Gordo, que para mim foi a maior surpresa essa pessoa botar o Central na justiça. Por que o povo bota tanto o Central na justiça, hein? Porque é um clube que tem patrimônio. Por que não bota um Porto? Porque não tem patrimônio. Mas bota Sport, Náutico, Santa Cruz, porque tem patrimônio. Bota o Central também, porque tem patrimônio. Aquilo que não tem... Aquela história, eu só vou me apegar à árvore que dá sombra. Aonde não dá, eu não vou. Não vou atrás. Agora, uma coisa que complicou muito o Central, que eu acho, foram as contratações erradas desde o primeiro período, da primeira gestão Sivaldo. Porque muitos jogadores, inclusive do Rio Grande do Sul, de Curitiba, por aí, esses jogadores lá na terra deles, quando voltaram na justiça, e o Central teve que deslocar um advogado para lá, para essa região, com toda a despesa, com tudo. Quer dizer, além de ter que fazer um acordo com o camarada lá e pagar, também teve as despesas com advogado, com passagem aérea, com hospedagem, com tudo. Quer dizer, esse fluxo de situações levou ao Central, que já é um clube que tem um recurso limitado, levou a que a situação se agravasse. E quando você tem um deputado que tira daqui para cobrir um buraco que não, de outra forma que apareceu, você vai prejudicar outro setor. Isso é passivo. Isso não tem jeito. Eu não diria, eu me sinto corresponsável. Eu não diria. Porque eu só seria um corresponsável com a situação se eu tivesse apoiado integralmente como eu não posso dizer que não apoiei, eu tivesse dado todo o apoio a Sivaldo e de repente tivesse deixado na mão, aí sim eu seria um corresponsável, porque no momento que a situação cresceu eu teria me afastado. Mas não, nós continuamos. Repito, me afastei das atividades da diretoria do Departamento Jurídico do Central por conta do problema que eu já relatei anteriormente, mas continuo dentro do clube, com a diretoria, com ele mesmo, ajudando naquilo que é possível fazer. Porque, acima de qualquer coisa, eu sou um centralino. Ô João, sua relação com o Sivaldo, aliás, há muito tempo que você não fala, né? Você não se pronuncia, ou você anda descendo o cacete aí em Sivaldo? Não, eu não costumo falar não, entendeu? Eu falei assim que entreguei o cargo, depois dei uma entrevista, acho que um ano depois, e estou dando agora porque vejo a necessidade de falar alguma coisa e fui convidado para você. Minha relação com o Sivaldo é uma relação tranquila, pessoalmente não tenho nada contra ele, entendeu? Eu acho ele um cara batalhador, trabalhador, respeito dele, a família dele. Agora, administrativamente, eu não concordo em praticamente nada do que ele faz com o Central. É dinheiro o principal problema? O problema é dinheiro, mas na minha administração também não foi dinheiro, o anterior a mim também não foi dinheiro, não é? E nunca se viu funcionário, né? Vamos botar da administração para cá. Você imagina o que é um funcionário ganhar um salário mínimo, tá 3 meses sem receber.
Entendeu? Você é um jogador há 2 meses, agora que pagar no mês de fevereiro. Então, o Central tem os recursos de onde pagar. Entendeu? Se você for ver o que já entrou no Central esse ano, o Central entrou dinheiro do Porto, o Central já fez adiantamento na Federação Pernambucana, o Central já pegou dinheiro de alguns patrocinadores. Então, não era para estar sobrando, que o Central dificilmente vai estar sobrando dinheiro. Mas era para estar, no mínimo, com as contas em dias. E isso é o reflexo também do resultado dentro de campo. É o que diz, falta de controle é o que? É o lado administrativo, né? Você sabe que aquilo ali é uma empresa, entendeu? Aquilo ali é como uma empresa qualquer, onde você tem que ter o jogo de cintura para poder fazer um fluxo de caixa e não passar vexame como ele está passando agora. Eu não posso te dizer se é um controle administrativo ou um descontrole. É o lado administrativo, né? Você sabe que aquilo ali é uma empresa, entendeu? Aquilo ali é como uma empresa qualquer, onde você tem que ter o jogo de cintura para poder fazer um fluxo de caixa e não passar vexame como ele está passando agora. Eu não posso te dizer se é um controle administrativo ou um descontrole, porque eu sempre vi as coisas dentro do Central com muita dificuldade. Agora, nós tivemos uma reforma muito grande que foi feita no campo, no gramado, dotando o gramado de condições excepcionais, inclusive com aspersores automáticos, e foi um investimento alto que foi feito ali, né? Houveram recursos, vieram e foram aplicados. Agora, se houve também para ajuste desse campo, se houve retirada de dinheiro da administração, do pagamento de jogadores para investir não valeu a pena. Patrimônio, se houve, não valeu a pena. Ficar, inclusive eu já conversei até com o meu presidente do Conselho Deliberativo, Dr. Márcio Porto, pessoa por demais centrada, acho que você deve conhecê-lo muito bem, porque ele deu uma entrevista numa rádio e ele falando que as administrações anteriores não prestaram contas das suas atividades. E foi dito também que João não tinha prestado conta do exercício de 2011. E na reunião do Conselho Deliberativo eu discordei. Eu digo, não, foi prestado contas porque o Central não poderia estar no campeonato sem ter prestado contas. Ele tem que ter prestado contas. E me lembrei que tinha estado juntamente com João Tavares no mês de junho. 7 de julho. Foi. Eu estive com o João no restaurante Leite, numa reunião com o presidente Carlos Alberto, saudosa memória. Aquele mesmo. Ele, o Evandro Carvalho, que é o atual presidente da federação. Fomos resolver um problema de inclusive um jornalista, o Vladimir Gomes. Claudemir Gomes, da Folha de Pernambuco, que ele tinha feito umas besteiras e nós tínhamos acionado ele na justiça. Fomos resolver e lá nós apresentamos a prestação de contas de 2011 e o presidente se comprometeu, que ele disse, olha, pela primeira vez eu estou vendo no meio do ano a apresentação da prestação de contas. E para mim é muito bom. E por conta desse detalhe, eu vou ajudar o Central no campo. Exatamente. Vou dar 50 mil reais para fazer o campo. Fez isso também, até rindo de mim, porque eu tinha feito a ação de execução do Claudemir. Ele disse, eu vou dar ao Central, agora seus honorários ele não vai pagar não. Quer dizer, aí eu também abri mão. Abri mão, porque não adiantava. Eu queria muito mais, era para o Central. Até se o Claudemir fosse me pagar algum honorário sobre isso, ele ia passar para o Central.
porque foi uma coisa que ele moveu, ele disse algumas coisas inverdades no jornal em relação ao presidente João Tavares e disse falando do Central. Ele não falou só de João, falou do Central. Agora, essa questão de ser ex-presidente é complicado, né? Porque a primeira coisa que diz é: sim, meu amigo, e você, quando esteve lá, fez o quê? Isso sempre diz. Você esteve lá... E você, quando esteve lá, fez o quê? Eu fiz o que todo presidente deveria fazer. Manter o time no campeonato, pagar os salários dos jogadores em dia e não deixar o clube ir para uma segunda divisão. Como o Central só tem futebol, então foi isso. A finalidade era manter o clube na primeira divisão, era estar em dia com seus jogadores e não deixar cair. Nós fizemos isso com toda a responsabilidade possível. Eu não posso aqui deixar de maneira nenhuma, e nesse momento em que eu falo sobre essa situação, deixar de enaltecer a figura do senhor Luiz Lacerda. Porque foi com o apoio dele, diretamente apoio dele, que eu consegui manter o Central na primeira divisão com os salários rigorosamente em dia, porque recurso de patrocínio e outras coisas nós não tínhamos. E o seu Luiz me ajudou muito, fora as rendas que vinha e tal, o que precisava ele complementava. No seu ano, perigou do Central cair, foi? Perigou muito. Nós tivemos uma situação muito complicada, porque na realidade eu administrei o Central um ano quando da renúncia do presidente Leonardo Chaves. Leonardo era o presidente de 2002 a final de 2003. E em janeiro de 2003, Leonardo renunciou. E eu tive que pegar o clube em 2003, eu era o vice-presidente dele. Peguei em 2003 e dei sequência até o final de 2003, quando fizemos a eleição em dezembro. E entrou o João Rodrigues, que é o sobrinho do... Luiz Rodrigues, que é o sobrinho do teu Luiz Lacerda. E a gestão de João dava sinais de que ia ser diferente no campo, no futebol. Acabou não se concretizando, não é, João? É verdade. Veja bem, o primeiro ano, né, foi até melhor do que o esperado por conta do tempo, né? Nós assumimos o Central com 15 dias úteis para botar um time no Campeonato Pernambucano. Para você ter ideia, um time de futebol da tradição do Central, da importância que é o Central para o futebol de Pernambuco e Nordeste, nós registramos, certo? Nós demos entrada na documentação de todos os jogadores na Federação Pernambucana, faltando 30 minutos, certo? Do prazo final do último dia. Negócio de time amador, né? Por conta do atraso na eleição. Então, aquilo não ali antecipou a eleição. Não antecipou aquilo ali. Ó, a pessoa que quiser ajudar um presidente, ele dê pelo menos um tempo para você montar a sua equipe e fazer seu trabalho. Então, aquilo ali já foi uma dificuldade muito grande. E nós pegamos jogadores fora de forma, os melhores jogadores já estavam tudo empregados, né? Então nós montamos uma equipe, desmontamos. Esse momento que o Central está passando agora, eu passei em 2010. Eu cheguei a ficar na zona de rebaixamento em 11º lugar, em final de fevereiro de 2010, entendeu? Mas com muita luta, muita competência, entendeu? Com um mérito muito grande também para o treinador da época, o Adelmo Soares. Nós tínhamos 18 pontos para conquistar, e desses 18 nós conseguimos 16. Ganhamos 5, certo? Desses 5 ganhamos Náutico, Sport, Porto, Cabeça e Ipiranga, e empatamos uma. Então criou-se uma gordura, né, a nível de ponto dentro da competição, que fez nós fôssemos administrando, empatava aqui, perdia, ganhava e ficou para a última rodada, e é quando conseguimos a vaga, né, para o G4 de 2010. Então, eu acredito que se houver competência, né, se houver parte de quem comanda o Central sai dessa situação, sim. Para a gente fechar o primeiro bloco, vocês topam a parada de voltar a comandar o Central? Você toparia? Não, eu só pergunto aqui, eu não respondo não. Estão falando, ok, e topa a parada? Não, veja bem, não é questão de topar a parada. O Central precisa de sangue novo, de nova injeção, nova oxigenação, para poder ele caminhar com as próprias pernas. Nós não podemos deixar sempre que os antigos, os ex-presidentes voltem à tona para fazer, se investir no título de Salvador do Central. Não. Agora, Sivaldo foi um nome novo, né? Sivaldo foi uma aposta. Foi uma aposta e acreditávamos que daria certo. Vinha de uma administração muito bem sucedida como a de João.
é um continuador como membro da diretoria do clube, estava lá dentro, sabia também tudo como dentro do clube funcionava. Então nós acreditávamos que fosse uma administração bem, talvez até superior um pouco à de João, porque já vinha da experiência da administração de João. Agora, nós não contávamos que Sivaldo fosse confiar cegamente em pessoas estranhas ao futebol, como o seu Amarildo e o seu Adriano, que levaram o Central à bancarrota. Essa aqui é a realidade. A sua pergunta, eu digo, nós precisamos oxigenar o Central. E essa oxigenação tem que ser com pessoas fora. E tem nome, se tem nome, para a sucessão de Sivaldo? Olha, ainda não existe ainda nem movimento para isso. Estamos discutindo primeiro as coisas dentro do Central. Acho que o foco agora é evitar que o time seja rebaixado, entendeu? Esse é que é o problema. Nós estamos temerosos, porém esperançosos, pelas últimas palavras de Sivaldo, que não vai medir esforços para que o Central permaneça na primeira divisão, palavras dele, e vai em busca da Série D. Isso foram palavras dele. O Central não cai e nós vamos em busca da Série D pelo compromisso que eu fiz com os jogadores, com o pacto que nós fizemos com os jogadores. Então, isso ele me disse, eu estou dizendo aqui no ar e ele deve estar me ouvindo e foi essa conversa que nós tivemos e eu tenho certeza que se ele disse isso, ele tem os caminhos para percorrer, para não deixar realmente o Central ir para uma segunda divisão, que seria o caos, um verdadeiro caos na vida de qualquer ser humano, deixar o Central ir na segunda divisão. João, toparia voltar algum dia ou não? Algum dia sim, mas nessa próxima agora não. E na outra? Aí pode ser, mas nessa de imediato não. Agora, não descarto, né, a possibilidade de depender se receber o convite de participar de algum cargo da diretoria, mas não como presidente da executiva na próxima. 2h19, intervalo comercial. No segundo bloco nós temos a participação do ouvinte pelo telefone, pela internet, pelo SMS. Quantas mensagens aqui do Alex, do Leite, do Coca da Toyota, do Varley Santos, do Ítalo, do Walter. Muitas perguntas aqui para os nossos entrevistados de hoje. O ex-presidente João Tavares tinha tudo para dar certo. Era o presidente a ter conquistado o primeiro título. Não é? Ali só quem sabe é Maurício Simões. Mas infelizmente não está mais aqui. Não tem como contar a história, né? Exatamente. Se não foi com o João, é difícil, viu? É difícil. Não. Mas vai ser com o João. Vai ser com o João. Não, o Milton já começou aqui a campanha. 2h20, voltamos em instantes. Cultura Entrevista. Oferecimento Espaço Fit, RPG, Pilates, Fisioterapia, Estética. E o Milton Figueiredo, atual diretor jurídico, ainda é, não é? Ainda sou. Milton. Doutor Milton. 2h24, vamos para o telefone 3721-3722-3723-1130. O ouvinte liga, participa, tem ainda a internet www.radiocultura1130.com.br. Você clica no link Perguntas, preenche e manda pra gente, além do celular, para você enviar o torpedo 92999413. Eu peço que o ouvinte seja objetivo pelo telefone para que a gente possa dar a dinâmica ao debate de hoje sobre o Central com João Tavares e Milton Figueiredo. 2h24, boa tarde. Oi, boa tarde, Hélio. Quem fala? É André Amorim. Oi, André, pois não? Primeiro eu quero dar os parabéns pelo nível do programa, viu? Obrigado. É o seguinte, Hélio, eu quero parabenizar João Tavares e Milton, que são dois homens íntegros e de caráter. Dizer que eles precisam voltar urgentemente para o Central, porque eles dois sim têm serviço prestado ao Central Esporte Clube. João, por favor, volte para o Central. Um abraço. Ok, André, obrigado pela participação. 2h25, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem fala? É o William. Oi, William, pois não? Eu queria dizer que o Central, eu acho que o que prejudica mais é as administrações, porque não pode um clube desse tamanho, o maior do interior, acho que Pernambuco está numa situação dessa. Acho que o que tem ali é muita fraude, muita corrupção, não sei. Eu sei que não tem condição, tem estrutura grandiosa daquela. Já ouvi falar que tem lojas alugadas a R$500 ali, aquilo é um absurdo. Eu acho que quem entra ali entra para comer o dinheiro quando entra, né? Eu acho que o pessoal deveria entrar para trabalhar, não para fazer coisas erradas, porque
Ok, William. É o que acontece, pô. Obrigado pela participação. O que é que acontece com o Central? Daqui a pouco os nossos entrevistados comentam. 2h26, boa tarde. Quem fala? Valdeli Dias. Oi, Valdeli, pois não? Boa tarde a João, boa tarde ao cidadão que está aí. João, só fazendo um ressalvo. Esse ano o Central foi vice-campeão, né, da primeira liga. E outra, perguntar ao cidadão aí se ele lembra se o Central já foi para a segunda divisão ou não. Eu não tenho lembrança disso. Tá bom, meu irmão? Ok, obrigado, Valdeli. Já foi, né? Eu lembro quando foi campeão lá aqui no Vera Cruz, né? Eu lembro daquele dia. 99, exatamente. Até o campeão deu uma... 2h26. Boa tarde. Alô? Quem fala? É Zé Carlos de Goa. Oi, Zé Carlos, pois não? Queria cumprimentar aí o João Tavares, que me alongou, por favor. É sobre o Central, né? Isso. Veja, eu sou centralino desde os meus 8 anos, estou com 49. Eu acho que ele é muito competente. Agora, devido aos empresários, existe no Central, porque existe coisa errada e existe. Agora, como o rapaz falou agora há pouco sobre esse aluguel da loja aqui do Campo Central, eu acho que ele deveria botar isso em ordem e que o Central, o sonho da minha vida é ver campeão um dia. Por que não vou ter essa felicidade? Ok, Zé Carlos, obrigado pela participação. 2h27, o ouvinte participa do programa. Boa tarde. Alô? Boa tarde, Edson. Quem fala? Valdir. Diz lá, Valdir. Eu queria saber se esse voto foi candidato a presidente central para ser vereador ou não. Obrigado. Ok, Valdir. Muito obrigado pela participação. Se foi eleito presidente do Central, para ser vereador, né? Ou ser vereador, enfim, daqui a pouco, essa vai para o Milton. Daqui a pouco o Milton comenta se essa questão do vereador e de tantas atribuições, né? Se isso pode acabar prejudicando. 2h27, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Adeilson da Boa Vista 1. Oi, Adeilson, pois não? Eu acredito na força do Central, acredito de João, porque eu acompanho o Central da época dele aí, e não vejo outra pessoa melhor para assumir o Central. Mas enquanto existe esporte náutico com essa folha milionária, eu nem digo Santa Cruz, mas enquanto existir, eu não vejo esperança da gente ganhar um título. E, meu Deus, aparece alguém, uma empresa que põe esse Central grande, porque eu acho que saiu a mina dinheiro e falta as pessoas explorar. Obrigado. Ok, Adeilson, muito obrigado pela sua participação. Pronto, tempo, obrigado a todos pelo carinho, pela participação, pela audiência. Não tem mais tempo, muito obrigado. O André ligou dizendo volta João, fazendo a campanha já, viu, João Tavares? Mas é o que eu falei no outro bloco, né? Nesse momento agora, para presidente da executiva não, mas para participar da diretoria sim. O William, o que acontece no Central? Um patrimônio desse, o maior time do interior, o que acontece no Central, João? Não, veja bem, ele falou com relação a dinheiro, né? Também, né? Também. Veja bem, nenhum presidente vai pegar vai pegar facilidade, né, com relação a cumprir seus compromissos quando estiver à frente do Central. Entendeu? Tem uns que dá mais sorte, né? Outros, às vezes, não conseguem, não tem a capacidade, né, de correr atrás de recursos, de conseguir fazer com que a arrecadação aumente, né? E passa suas dificuldades. Agora, eu digo a você com toda certeza, independente de quem for o presidente, você pode ter certeza que o Central sempre vai ter, certo, mais débito para pagar do que para entrar. Agora, o que não pode também, certo, é estar passando uma situação dessa. A gente não quer que esteja sobrando dinheiro no Central, não. Mas o fato de a gente já ter passado pelo clube agora, um negócio tão recente, a gente tem uma noção de quanto já entrou no Central esse ano, né? E não tem justificativa porque salário de funcionário, salário de esteja atrasado. Porque é uma folha relativamente barata, segundo o gerente de futebol, é uma folha de 90 mil, certo? A diretoria alega que é 115, mas vamos fazer uma média aí, né? Um neutro 100, entendeu? 15 mil de funcionários, né? Então eu acho assim que se durante o campeonato pernambucano, com todas as ajudas que tem, todos com a nota, sempre dá uma renda boa do esporte, tem uns patrocínios, queira ou não queira, tem alguma ajuda aí de abnegados, e você não consegue honrar o compromisso, né, de uma folha relativamente barata e também dos funcionários, significa dizer que alguma coisa está errada na parte administrativa. Milton, o que acontece no Central, Milton? O William pergunta.
Só não venha me dizer que é a cabeça de burro, porque aí já é velha demais essa... Não é cabeça de burro. Na realidade, o que acontece no Central são as condições financeiras para brigar de taco a taco com os times de Recife, ficaria difícil. O que eu tenho que aproveitar no Central é o que teria que ter sido feito no primeiro mandato de João. Aliás, não no primeiro, no segundo, quando, infelizmente, o Maurício Simões derrotou a gente. Não foi a ninguém, a não ser o próprio Maurício. Cuidado, você não tem medo não de... Não, tenho não. Se ele estivesse aqui, eu diria a ele, como o Valnei disse a outros que participaram daquele complô. Eu não teria nenhum problema quanto a isso, não. E se ele aparecesse aqui agora, eu diria... não, oxe, não. Mas eu diria ele. Aparecer não, fica aí, Maurício, onde você estiver. Aparecer aqui mesmo, não. Quem faz mal ao Central, quem trata o Central da forma como eles trataram, não pode ser tratado diferente, não. Para isso eu não tenho papo na língua e eu falo a verdade. Mas o problema do Central, realmente, o que está acontecendo é isso. Foi talvez não, eu tenho certeza, foi o excesso de confiança que o Sivaldo teve nos diretores, nos dirigentes a quem ele confiou ao departamento de futebol. Trouxeram jogadores que não serviam para a gente. No primeiro momento, no primeiro ano de Sivaldo, veio aí uma carrada de jogadores do Paraná, da terceira divisão do Paraná. Quer dizer, isso vieram para aqui para tentar crescer na vida. Mas não é, o nível de Pernambuco é muito além disso aí. No de João, nós pegamos os times da capital até numa fase meio crítica e deu para equilibrar com o Central, é tanto que nós chegamos no primeiro turno lá em cima e temos tudo para disparar no segundo. Mas, infelizmente, o nosso saudoso Maurício devolveu o Central para o resto do mundo, ou seja, tratou o Central como time de quarta divisão. João errou. Errou quando contratou o Maurício e eu já disse isso a ele mais de uma vez. Naquela época não era para contratar Maurício. Errou e errando a segunda vez. Mas nós conversamos e ele reconheceu que estava errado e não fez. O peso desse fardo é grande, João? Não, porque quando eu fui contratar Maurício, eu marquei uma reunião lá na sede, certo? E pedi para todos os diretores, cada um, colocar o nome de 3 treinadores, né? E Maurício foi o mais votado, inclusive na minha. E se você tirar o extracampo dele, é um treinador, assim, dentro das 4 linhas, um treinador de ponta, entendeu? Tanto é que onde ele passou, ele fez grandes times. A gente sabia que corria esse risco, porque ele já tinha feito isso aqui em 2007, certo? E resolvemos arriscar. Demos a ele uma pré-temporada de time grande, de time de Série A, certo? Por isso que o Central também avançou bem na primeira fase. Agora, antes de você, para mim, Maurício, jamais ele treinaria um time que eu comandasse, entendeu? Eu não perdoaria ele nunca. Agora, vamos pensar do outro lado. Quando o Maurício saiu, faltava 6 rodadas, o Pernambucano e a gente era líder. Então faltou os jogadores da sequência. Ou seja, qual era o outro treinador que ia fazer a quantidade de pontos que o Maurício fez? Entendeu? Pra mim, eu ponho mais culpa nos jogadores que não quiseram seguir sua carreira, não quiseram ser vencedor, não quiseram ficar na história de Pernambuco. Então você acha que acertou, porque se não fosse Maurício, talvez outro não tivesse... Exatamente. Porque você tem que levar em consideração a pontuação de Maurício. Então João errou, mas acertou. Acertou, mas errou. Não, veja bem. Nós acertamos, certo? Eu acho que acertou pela pontuação dele. Eu culpo mais os jogadores do próprio Maurício. Errou ou não errou, Milton? Errou. Eu não tenho dúvida disso. Mas já não disse pontuou aí, tão bem a princípio. Pontuou no primeiro turno. No segundo turno, em 27 pontos que nós tínhamos a disputar, ele fez apenas meia dúzia de pontos. O que vale é quando ele saiu. Era líder absoluto do campeonato. O Valdeli perguntou quantas vezes o Central já caiu. 2, né? 2 vezes. O Central caiu em 99, quando na gestão de Ademar Cândido. O Central estava na segunda divisão. Quando Ademar saiu, o Central estava dependendo de um jogo em Limoeiro para se manter na segunda divisão, senão estava fora na segunda divisão. Nós ganhamos o jogo e o Central começou a dar a volta por cima e terminou conquistando o título da segunda divisão e voltando já em 2000 para disputar da primeira divisão. E caiu em 2004 também. O Zé Carlos levanta aquela questão de sempre: é preciso que os empresários invistam no Central. E aí, eu ouvindo as entrevistas de Sivaldo, né, agora na volta dele da Europa, aí o Sivaldo fala muito nisso. Olha, todo mundo tem que ajudar. É responsabilidade de todo mundo. João.
É verdade, veja bem. Só que o discurso no começo era esse, né? O discurso no começo era tratado como se que essa administração não ia passar a sacolinha, entendeu? Menosprezando aquelas pessoas que ajudavam. Então isso foi dito várias e várias vezes na rádio dele. E isso criou um certo clima, certo? Que eu tentei fazer uma campanha para um bicho no jogo contra o Sport. E nas pessoas que eu procurei, entendeu? Disseram que não ajudaria por conta dessas provocações passadas, entendeu? Então você tem que analisar uma coisa agora. O Central no fundo do poço, sem dinheiro, devendo praticamente a todo mundo, lanterna do campeonato e vim com essa humildade, né? E com esse discurso. Mas não foi isso pregado antes. Então, quem aqui faz, aqui paga. Vai ter dificuldades sérias para colocar essas contas em dias. Milton, essa questão de todo mundo tem que ajudar o Central, todo mundo tem que dar mãos. Eu digo que o Central é de Caruaru. O Central é de Caruaru, é um patrimônio de Caruaru. E sou favorável, a minha opinião é que toda a comunidade caruaruense deveria ajudar o Central, de uma forma ou de outra. O empresariado em si, ele se ajuda mais o Central, se ele procurasse ajudar mais o Central, eu tenho certeza que o retorno dele estaria garantido. Teve esse salto alto, como o João citou? Teve esse salto alto como... Não, não, esse aí eu não posso te dizer porque eu não presenciei, eu não sabia desse fato, estou tomando conhecimento agora, e foi mais uma questão interna entre João e talvez, ou foi na rádio, eu não vi. Eu não vi, eu na realidade, desde que eu deixei a presidência do Central, eu procuro ouvir muito pouco assim as emissoras de rádio, principalmente nos debates esportivos. Eu sou mais ouvinte assim de entrevistas, do nosso programa aqui. Do nosso programa, desse programa aqui. Esse aí a gente está ouvindo. Agora, a parte esportiva não. Não, é porque... Eu não gosto muito, porque quando fala muito do Central, começa... tem locutores que visam somente maltratar o Central, e eu sou contra isso. Não, e o problema é que tem que ter assunto, né? Porque não tem pauta todo dia, então tem que ter assunto. E o Central, isso, às vezes, a prova que o Central é grande é que o Central é assunto. Se o Central não fosse grande, ele não seria assunto todo dia. O Valdir questionou se Sivaldo foi eleito para ser presidente do Central ou para ser vereador, Milton? Não, o Sivaldo foi eleito para ser presidente do Central. Essa questão de ser candidato a vereador... Que Você votou nele para vereador? Não. Ele sabe que eu não votei no candidato. Eu quero dizer a você também... João votou, não foi, João? Não, eu já tinha um compromisso, um outro compromisso. Veja bem. Quando nós tiramos o presidente Ademar Cândido, que Leonardo Chaves assumiu o Central numa junta governativa... No ano de 99, no ano de 2000, o Leonardo foi eleito. Em dezembro mesmo, ele foi eleito e fez teria o período de 2000 a 2002. E em 2002 foi quando ele renunciou. Tudo bem. Aliás, era 2000, 2001. Aí foi reeleito para 2002 e em 2002 ele renuncia. O que é que aconteceu? Eu disse a Leonardo, e ele sabe muito bem disso, eu digo, Leonardo, você é um político. Porque na época também surgiu esse comentário. Será que Leonardo vai querer fazer do Central trampolim para se eleger? Eu digo, olha, você é um político, você tem seus redutos eleitorais, você não precisa do Central para se eleger, como nunca precisou. E, digo mais, se você estiver dentro do Central pensando em fazer trampolim político, eu vou ser contra você e vou fazer todo o possível para lhe tirar daqui, porque o Central não pode servir de trampolim para ninguém. E o Leonardo, isso aí eu digo em todo canto, ele se reelegeu, nunca precisou, ele nunca pediu um voto como presidente do Central para a sua reeleição. Nunca pediu. Agora, eu não posso também dizer que Leonardo não teve o reconhecimento do trabalho dele de 2000 a 2001, até o final de 2001, quando ele foi eleito vereador, no final de 2001 para o mandato de 2002. Eu digo a você, porque muitos torcedores do Central diziam, eu vou votar em Leonardo, mas ele nunca pediu um voto a nenhum torcedor do Central. Nunca. O Valdir perguntou isso e o Adeilson disse que enquanto existir essas folhas milionárias de Náutico e Sport, fica difícil para o Central. Vocês concordam ou não, João? É lógico que eu concordo, mas não é impossível não. Você vê que chegamos bem perto, né, em 2011, se não fosse o extracampo, com certeza a gente estava na final do Pernambucano. Milton? Eu não concordo. Eu acho que se nós fizermos um time de respeito, com jogadores, mesmo ganhando menos do que os da capital, mas jogadores imbuídos de vestir a camisa do Central e acharem que deverão defender com ardor essa camisa alvinegra, eu não vejo muita dificuldade de ser campeão. Afinal de contas, dentro de campo são 11 contra 11. Obrigado aos ouvintes pelo telefone. Tem a internet ainda. Josiel Lima, do Inocop.
João Tavares, o melhor presidente que já existiu. José da Silva, do Caiucá. Pergunta a João sobre a caixa d'água. Que história da... Aí tem outra aqui sobre a caixa d'água também. Caixa d'água, rapaz, Cadê? O Antônio. Hélio, parabéns pelo programa. Pergunta, por favor, ao presidente do conselho... Perguntar ao conselho se não foi omisso, já que há informações que Sivaldo vendeu um patrimônio do clube sem autorização, a caixa d'água. Ele mesmo admitiu na rádio e também ter admitido ofender de forma ética o clube. Enfim, essa caixa d'água, o que é essa caixa d'água? Vender a caixa d'água. Se eu soubesse que a caixa d'água ia dar tanta polêmica, eu não teria conseguido essa caixa d'água para Central. Só para você ter ideia, hoje eu na caminhada, umas meia dúzia de pessoas passaram por mim. João, e a caixa d'água? E a caixa d'água? Até na caminhada estão mexendo. Caixa d'água foi o seguinte: como nós arrumamos o dinheiro para fazer o gramado lá para fazer a reforma do gramado do Lacerdão, certo? Que a federação praticamente pagou toda a mão de obra, precisaria, certo, de uma caixa d'água que era um valor relativamente alto para as condições de Central naquele momento. E eu consegui, através da minha amizade, entendeu? Até um amigo meu, consegui, através da CP Construção, essa caixa d'água, certo? Então, fora isso, ficou faltando só a areia e a manutenção do campo normal, né? Então, essa caixa d'água, houve um desencontro de informações. Alguns diretores disseram que foi para o CT do clube, de lá foi roubada, e outros dizem que foi vendido. Enfim, você vê aqui perto, é isso que me preocupa no Central, onde é um momento que a gente está preocupado em pagar folha de pagamento, né? Em terminar bem o segundo turno para entrar no octagonal bom, e hoje essa caixa d'água é notícia de todo canto. Então, o que eu sei da caixa d'água é que foi vendido, certo? Se poderia ser ou não, aí é um problema em clube. Tá com a caixa d'água, onde é que tá com você a caixa d'água, Milton? Eu estou tomando conhecimento dessa caixa d'água agora. Eu não sabia que existia essa caixa d'água, nem que tinha sido arranjado, nem que precisava, porque para mim o Central, a caixa d'água que tem no Central é onde é depositada a água, lá próximo da arquibancada. Não, houve sim, Milton, essa doação, entendeu? Foi a empresa responsável pela grama que solicitou, e eu consegui, através dessa amizade que eu falei agora, não é? Mas eu digo uma coisa: o cara, para levar uma caixa d'água, uns 10 a 12 anos, tem que ser um ladrão trabalhador, porque é pesado. Como eu digo, Hélio, eu não sabia da existência dessa caixa d'água. Como eu falei antes, eu me afastei um pouco das coisas do Central, eu estou meio desligado desse aspecto. O problema é a água para botar na caixa d'água. Eu acho que tem que pedir autorização até a rodoviária para transportar ela, porque ela é grande, funda, entendeu? Walter Santos, João, você é um dos presidentes mais íntegros, se não o mais íntegro que já passou pelo Central. Porém, você sabe que o Central não vai se consertar numa gestão de 2 anos. Assim, eu acho que se você quer voltar para passar pelo menos 2 anos, não adianta. Walter Santos. Eu concordo, Walter. Eu acho que uma gestão, certo, ela tem que ser 4 anos. Agora você tem que ver também o lado profissional, o lado pessoal de quem assume, certo? Em nenhum momento eu vou me culpar porque eu só fiquei 2 anos no Central. Pelo contrário, eu entrei no Central num momento delicado, né? E como diz um amigo meu, eu dei uma organizada no patrimônio Central, nas contas do Central, junto com toda uma diretoria, que pelo menos colocou o Central em mais 10 anos para frente e tiramos daquele momento delicado que estava. Agora, é óbvio que se naquele momento eu tivesse, né, com disponibilidade de tempo, eu teria continuado sim. Ítalo, João, tu entregou o time na mão de César Veloso e Chico Noé, que trouxeram para o Central e mandaram embora mais de 30 jogadores em 3 meses. É verdade, para você ver, né? Não foram 30 não, foram 15 jogadores. Isso é exatamente o reflexo da eleição, onde eu tinha 15 dias para montar. Então nós dispensamos 15 jogadores de uma vez, contratamos 10 com mais qualidade. É onde eu falo que a gente montou e chegamos no G4. Aí é onde está o mérito da diretoria. Calazans, boa tarde, amigos da cultura. Todos que presidiram Central tiveram gestões fracassadas, pois nenhum deles fizeram Central campeão do Pernambucano e um time vive de títulos. O Calazans, como é que vocês recebem essa crítica do Calazans? Ele tem razão, porque o Central existe desde 1919 e até hoje o Central não conseguiu um título, mesmo nas fases em que o Central era de Vadinho, de Edmilson, Dudinha, era um super time, também não conseguiu. E hoje as coisas se complicaram um pouco mais, né? As gestões, todos nós que participamos do Central, não tivemos a felicidade de obter esse êxito. O que mais se aproximou para
conseguiu o título foi João. Isso aí a gente não pode desmerecer. Ele foi o presidente que passou, trabalhou muito bem e teve a chance na mão de ser o campeão pernambucano. Salvo o fato Maurício Simões que o derrubou. Hélio, o Central teve grandes presidentes. Quando eu joguei no Central em 84, 85, eu mesmo na base, no departamento do Amador, mas teve um bom presidente, Patrício Santos, entendeu? E fez um time muito bom ali em 85, 86, quando disputamos brasileiro, ganhamos do Flamengo, aquele negócio todo. Vale salientar também que o Central já foi vítima, certo? De vários extracampos, né? Eu fui vítima de extracampo de jogador, eu não posso reclamar de arbitragem, eu não tenho que reclamar de arbitragem nos meus 2 anos. E o Central já foi vítima, certo? De arbitragem em outros anos. E tem aqui o Calazans Pereira. Pergunta a João sobre a gestão dele, o fato do time do Central vender a vaga para o Sport. Então, é isso mesmo. Quando ele fala isso, ele está se referindo, certo, ao extracampo que realmente ocorreu com Maurício Simões e alguns jogadores. Pra gente finalizar aqui, o Coca da Toyota. João, cadê o dinheiro da renda do Sport que o seu gerente de futebol não prestou contas até hoje? Diz que foi 90 mil, não foi a renda? Não, veja bem, não é o gerente de futebol, é o diretor de futebol. Todo jogo do Sport tem uma polêmica em relação à renda, entendeu? A única coisa que eu sei dizer é que no outro dia nós pegamos o dinheiro da renda do jogo do domingo, na segunda-feira, e pagamos tudo quanto era funcionário, jogadores, comissão técnica, fornecedor, coisa que ia para vencer há 15 dias. Aquela renda a gente deu para colocar as contas de dia. Eu recordo que tem um hotel que a gente se hospedava lá e geralmente eu deixava acumular 2, certo? Para depois pagar. Como a gente conseguiu administrar todo esse pagamento, aí eu inverti até em consideração, né, o pessoal do hotel que atendia muito bem o Central. E agora você vai ficar com duas concentrações de crédito para depois se abater. Então o que eu posso dizer é que com a renda a gente deixou tudo em dia. Pra gente fechar, Hélio, pergunte se foi uma missão do Conselho a presença do carro de campanha eleitoral de Sivaldo no clube. Eu como advogado... Como assim o carro de campanha? Não estou entendendo. Ele não explicou não aqui. Não, isso deve ser, ele deve estar se referindo o seguinte, né? Eu acho que na política, né, o atual presidente guardava o carro lá na dependência do estádio. Mas eu acho que foi algumas vezes e isso aí está contornado e nem eu nem Milton pode responder por isso. E Ítalo, acerca das ameaças do presidente a profissionais da imprensa, o que os entrevistados acham disso? Olha, eu não posso concordar se realmente esse fato aconteceu. Pelo menos eu nunca fui ameaçado não, Sivaldo. Se esse fato aconteceu... Se quiser vir quente, eu tô fervendo. Oi, Milton. Se aconteceu esse fato, eu estava ouvindo agora a notícia na imprensa, quando a gente vinha aqui para a rádio, ouvindo que houve, assim, parece que prestaram queixa na delegacia, alguma coisa dessa natureza, pedindo garantias de vida, alegações de que o Sivaldo tinha ameaçado um confrade aí de vocês, da Rádio Liberdade. Eu não posso dizer a você com segurança se realmente isso aconteceu, porque eu tomei conhecimento agora. Agora está divulgado na imprensa. E se aconteceu isso aí, foi uma tremenda de uma bobagem feita pelo presidente Sivaldo. Eu não acredito que ele tenha tido a condição de fazer isso. Agora, se fez, não pode ter bobagem maior do que o que ele poderia ter realizado. Hélio, eu acho o seguinte, que nem se realmente aconteceu aí, como o Dr. Milton acabou de falar, eu concordo, nem tão pouco também com aquelas manifestações que eu fiquei sabendo através da imprensa, que eu acho que andaram pichando casa de funcionário do Central, eu acho que parece que quebraram o vidro de rádio, baixaram o pneu, essas coisas que a gente sabe no dia a dia, entendeu? Eu também não concordo, eu acho que a manifestação, ela tem que ser, né, em cima da parte administrativa, mas a vida pessoal das pessoas a gente tem que respeitar. E essas questões de ameaça à imprensa? Você teve muita dificuldade com a imprensa, João, ou não? Tive, mas graças a Deus eu soube administrar, porque eu sou uma pessoa equilibrada, entendeu? E nada que não fizesse com que se um dia eu quisesse voltar ao Central, isso fosse um empecilho. Então, imprensa para mim não é problema não. 2h50 para fechar o programa. Milton, tem jeito o Central? Tem jeito. Sempre teve jeito e vai ter jeito enquanto as pessoas de Caruaru quiserem que o Central sobreviva. E nós acreditamos muito no potencial de Caruaru. E que jeito é esse? Me conte. É uma associação dos empresários de Caruaru de se unirem em prol do Central, porque o Central é mídia, o Central é nome e o Central dá retorno em qualquer situação. Na hora que os empresários resolverem
mostrar que Caruaru existe também através do Central, nós temos certeza que esse clube vai dar um passo gigantesco e poderá galgar o título de campeão pernambucano. Tem jeito o Central, João? Eu acredito que tem, sim. Agora, a minha preocupação nesse momento, certo, é tirar o foco do futebol, da condição dos jogadores, da comissão técnica, para que a gente possa reagir dentro do campeonato. Mas a tão curto prazo assim, numa coisa emergencial. Mas os outros times também têm certa dificuldade. Afinal de contas, o Central vai disputar com o time intermediário. Não vai disputar com nenhum time com folha maior do que ele, que tenha mais título do que ele, que tenha mais torcida do que ele. Então, está tudo no patamar ainda abaixo do Central. Agora, a minha preocupação maior nesse sentido, certo, é que essa atual diretoria não fique tentando, certo, atirar para todo lado, não fique tentando jogar problema em PTU do Central, que não pagaram, que nem foi ele, nem vai ser eu, nem o próximo presidente que vai pagar, em débitos do INSS, coisa de 20, 30 anos para trás, que não vai pagar. Ele tem que focar agora no que ele deve, que é os funcionários, os jogadores, a comissão técnica dele, para não dar a entender que isso aí já é uma maquiagem de um possível rebaixamento. Então ele tem que puxar a responsabilidade para ele, certo? Se está só, é porque foi ele que quis, entendeu? Então tem como reverter, porque o time também é praticamente o mesmo time do primeiro turno, fez uma boa campanha, agora resta dar condição aos jogadores, certo? E passar a credibilidade, que o jogador gosta de credibilidade. João, Milton me trouxe a prestação de contas, né? Estou trazendo, eu vou deixar aqui com você, a prestação de contas de 2010, 2011, isso aí estava nos arquivos, quando foi essa questão, prestou, não prestou, eu fui procurar, aí estava aí, encontrei a prestação de contas que tinha ficado comigo, uma cópia, quando nós entregamos na federação. Publicado nos dois jornais, aí publicado nos jornais, no Extra. Tô vendo. Apenas para mostrar que, na realidade, as contas do Central foram prestadas e estão à disposição. E se não tivesse prestado conta, o Central não estaria disputando o campeonato. Nem brasileiro como disputou e nem o pernambucano. Que foi daí onde surgiu a reforma do gramado. Da prestação de contas foi quando começou essa tão esperada, né, reforma do gramado. 2h53, Milton Figueiredo. Milton, grande abraço, muito obrigado por ter vindo. Volte sempre aqui ao programa, que é um prazer. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e dizer à grande torcida centralina, não desanimem. Essa situação ela vai passar, o Central é grande, o Central é maior do que tudo isso que está aí, as pessoas passarão, o Central permanecerá e nós estamos imbuídos, todos os membros, ex-presidentes, diretores, conselheiros, em encontrar uma solução de curto prazo para a gente tirar o Central da situação que ele se encontra. E eu tenho certeza que nós vamos, com a colaboração de todos, vamos conseguir isso a curto prazo, resolver essa situação aí. Um grande abraço, muito obrigado. João Tavares, João, não demore tanto não para vir aqui ao programa, é só de 6 em 6 meses. Um grande abraço, volte sempre, viu, João? Pois é, eu agradeço pelo convite e quero dizer também à torcida centralina, aos desportistas, né, que vamos acreditar, porque é como eu falei no começo do programa, se existir o merecimento do comando, o Central vai dar a volta por cima dentro desse campeonato. 2h54, vamos fazer a foto aqui pro Facebook, pro Twitter. A você, ouvinte, bom fim de semana, se cuide, porque na segunda-feira nós estaremos de volta com mais um programa. Vem aí, Vasconcelos.